Pessoal do oitavo ano, vamos para o capítulo 5 do nosso livro de história, em que ele vai começar agora a tratar da Revolução Francesa. O livro, em vários lugares, ele vai reconhecendo que a Revolução Francesa foi um dos acontecimentos mais importantes da história do mundo. E por isso, antes de propriamente entrar na Revolução Francesa, ele coloca um capítulo curtinho, um capítulo prévio, que ele chama de Pré-Revolução Francesa. E eu achei muito curioso esse capítulo porque ele mostra bastante qual é a cabeça, qual é a mentalidade das pessoas que escreveram esse livro. Abra então na página 86, 87, página 88, 89. Vamos analisar um pouquinho essas duas páginas aqui. Veja, o livro começa com uma linda foto. Todos os capítulos do livro começam com uma foto muito interessante, muito bem escolhida, de um lado, e depois com um comentário na página seguinte. O caso aqui, o livro coloca a foto da Galeria dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Um salão realmente maravilhoso. Aqui a legenda diz: o salão foi construído entre 1678 e 1684, em homenagem ao rei Luís XIV, e tem 357 espelhos. Eu chamo a atenção aqui para um detalhe já, que é que a Galeria dos Espelhos foi construída, portanto, 100 anos antes da Revolução Francesa. Tá? Depois eu queria comentar esse detalhe aqui com vocês. Muito bem, então está aqui realmente uma foto magnífica, que a Galeria dos Espelhos, todo o Palácio de Versalhes, é de uma magnificência impressionante, maravilhosa. Bom, e depois, do lado, ele coloca um texto. O texto está se referindo, a gente vai descobrir que o texto está se referindo aos camponeses da França, mas o texto não tem data, o texto não diz quando, a que época ele está se referindo. Tá? Então ele fala, ele comenta assim, são 4 parágrafos, em que o livro fala a respeito do que comia. Primeiro, do que comiam os camponeses da França. E depois, embaixo, de como era a casa do camponês. Tá? Então ele fala: os grãos dominavam a mesa de refeição em uma proporção que hoje seria inimaginável. Uma proporção que hoje seria inimaginável. Em países prósperos, uma boa parte dos grãos era comida na forma de pão. Mas alguns consumiam também na forma de mingau e de sopa. O mingau de aveia, servido bem quente, era devorado com voracidade durante o inverno. E aí vem duas citações. A padaria da rua do vilarejo era, na verdade, um pequeno armazém com 2 tipos de pão à venda. O mais apreciado era o de trigo, feito com farinha quase pura, ao passo que os pães mais baratos consistiam de farelo e grãos de segunda categoria. O preço do pão era geralmente o barômetro da estabilidade social. Um aumento em seu preço denotava a probabilidade de revoltas. Depois ele continua falando: tradicionalmente cada grão de trigo era plantado, dava somente alguns grãos na época da colheita. Cerca de 1 em cada 3 grãos tinha que ser armazenado como semente para a colheita do ano seguinte. Isso trazia um dilema. Se o período de fome se instalasse como criança chorando por comida,
A tentação era consumir parte dos grãos que tinham sido separados como semente para a colheita seguinte. Bom, a gente se pergunta por que ele colocou essa questão dos grãos comparando com o Palácio de Versalhes. Quer dizer, qual a intenção do autor em fazer essa comparação? E a gente percebe, né, não no livro de vocês, mas no livro do professor, aqui em cima, está escrito assim, veja, professor, promova uma discussão com os alunos sobre o texto e a imagem em abertura. Por meio de perguntas de abertura, proponha uma reflexão sobre os contrastes entre as condições narradas no texto e o que a imagem representa. Trabalhe a abertura com os estudantes e recorde a ideia da revolução que foi apresentada no capítulo 1 do 8º ano. Se recursos tecnológicos estiverem disponíveis, como lousa digital e computadores, será interessante fazer uma visita virtual ao Palácio de Versalhes por meio da página do tal, e cita a página aí. Então, o que o livro está querendo é que o professor faça uma comparação dizendo o seguinte, olha pessoal, enquanto que na França havia gente que vivia no Palácio de Versalhes, havia gente que passava fome. Né? E que por isso o povão se revoltou contra a riqueza. O livro quer dizer, quer deixar claro, quer mostrar, e nas páginas seguintes ele vai continuar mostrando isso, né, nos contrastes que ele faz dos jardins de Versalhes, com a habitação do povo, etc. E depois, lá no final, quando ele propõe um jogo para os alunos, vocês devem compor uma música ou paródia falando sobre a ostentação da nobreza francesa antes da Revolução. Se acharem necessário, façam pesquisas prévias sobre o Palácio de Versalhes e personagens históricos como os monarcas franceses do Antigo Regime. Lembre-se de contrastar a vida de luxo, da nobreza com as condições vividas pela maioria da população que pertencia ao terceiro estado. Então, o que o livro está lançando como mote para a gente estudar a Revolução Francesa é que a Revolução Francesa foi uma luta, um choque entre o povo e a nobreza. Mas por quê? Porque essa é a mentalidade que paira, que traspassa todo o livro. A ideia de que a evolução na história, as revoluções, são causadas por choque, pela luta de classes. Acontece que quem fez a Revolução Francesa não foi o povo. O próprio livro vai dizer isso. O próprio livro vai dizer que quem fez a Revolução Francesa foi a burguesia, que não tinha essas condições miseráveis que o livro está atribuindo aqui. Primeiro, o palácio foi construído 100 anos antes. E depois ele coloca aqui as condições de vida 100 anos depois. Segundo, ele coloca condições de vida pobre dos camponeses, que é verdade. E ele diz que os camponeses, por causa dessa vida pobre, se revoltaram contra a nobreza, o que é mentira. É só abrir qualquer livro que se fala sobre a Revolução Francesa que a gente vai ver que não é isso, que não foi o povo que se revoltou contra a nobreza, mas foi a burguesia. E ele termina aqui nessa primeira página falando da habitação do camponês. A chaminé das casas era uma pequena abertura no telhado. A fumaça pairava dentro da casa e fornecia calor, bem como ardência nos olhos. Mesmo sob a luz do dia, as casas geralmente não tinham claridade suficiente, e os vãos da janela consistiam não em vidraças, mas em folhas maciças feitas de madeira